A paz do Senhor, meus irmãos do YouTube. Meus amados irmãos, eu quero falar nessa noite de terça-feira sobre dois personagens bíblicos, Davi e José. Dois homens muito conhecidos por suas vitórias e muito conhecidos por chegar onde eles chegaram. José chegou a se tornar governador do Egito e Davi, rei de Israel. História muito linda, muito bonita deles. Mas o que eu quero falar nesta noite sobre esses dois homens do Senhor é sobre a perseguição que eles sofreram, meus amados irmãos. Davi, ele sofreu perseguição não só pelos adversários nas guerras ao qual ele enfrentou, filisteus, entre outras nações, mas sofreu perseguição e foi vítima dentro da sua própria casa, ou seja, pelos seus irmãos. José também não foi diferente. José, ele sofreu perseguição, foi vítima de inveja pelos seus próprios irmãos. Pessoas mais que próximas a eles, ou seja, sangue do seu sangue. Mas os dois venceram. Davi, ele, como nós conhecemos a história, antes de se tornar rei, antes de ser ungido pelo profeta Samuel, enviado pelo Senhor, ele cuidava ali das ovelhas da família. Um posto que não era visto pelas pessoas, que não tinha aquele reconhecimento, mas Deus já estava vendo, já estava cuidando ali de Davi, que bravamente ali cuidava com todo zelo das ovelhas de seu pai, de sua família, lutando ali, como a palavra diz, bravamente ali com ursos e leões, porque o Senhor já era com ele. E um certo dia, o pai de Davi envia seu filho para saber notícias de seus irmãos que estavam na guerra, naquela guerra contra os filisteus, e levar mantimento também para eles, e trazer notícias. E quando Davi chegou lá, Golias estava desafiando o povo do Senhor, como nós conhecemos a história, e não tinha ninguém ali do povo do Senhor ali, do povo de Israel ali, que tinha coragem de lutar contra Golias, porque já conhecia a história de Golias, e Golias não tinha perdido nenhuma batalha, então o povo temeram. Mas Davi chegou ali, aos olhos humanos, ninguém dava nada por ele. Mas o que ninguém sabia é que Davi já estava cheio da presença do general de guerra, do Deus Todo-Poderoso, daquele que pode todas as coisas. E ali, valente, bravo, como só quem tem a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso e confia e tem, desafiou ali, se informou ali do acontecido. Seus irmãos ali já sentiram aquela inveja e já tentaram atrapalhar, mas aquele que tem propósito do Senhor na vida dele, ninguém consegue impedir, ninguém consegue atrapalhar. E a história nós conhecemos que o rei Davi foi lá, enfrentou Golias e venceu, porque Deus era com ele. José também foi vítima e perseguido por seus irmãos que tentaram até matá-lo, mas o Senhor era com José. Tinha planos, tinha propósito na vida de José. Seus irmãos venderam somente por inveja para o Egito, como escravo. Mas o que seus irmãos não sabiam é que ele estava
que eles estavam aproximando José mais ainda de receber a sua bênção. E José foi vendido como escravo para o Egito, foi perseguido lá no Egito também, foi vítima ali de calúnias, mentiras por parte da mulher de Potifar, foi preso, mas Deus era com ele e venceu. Chegou ao posto que nós conhecemos, que foi governador do Egito. Lá na frente ajudou aqueles que o venderam como escravo, ajudou sua família naquela época da seca, do sonho que ele teve ali. Deus usou ele ali, revelou o sonho. Faraó, e veio a seca, os 7 anos de bonança, 7 anos de seca, a história que todos nós conhecemos. Mas foi perseguido. Davi foi perseguido, José foi perseguido, mas venceram, porque confiavam no Senhor. E foram perseguidos, muitas das vezes, não por estranhos, porque uma coisa é nós sermos perseguidos, sofrermos por inveja, por calúnias, por pessoas de fora, por pessoas estranhas, às vezes até conhecidas, mas de longe. É difícil, mas são pessoas que nós não, digamos assim, nós não podemos esperar muito delas, porque nem vínculo nós temos com essas pessoas. Então elas é mais fácil de aceitarmos e de lutarmos contra essas situações. Mas outra coisa é nós sermos vítimas de inveja e perseguições, entre outros, dentro da própria casa, por nossos irmãos, por aquelas pessoas de sangue. Isso é mais difícil. Isso nos quebra ao meio. Isso nos deixa arrasados. E não foi fácil para esses 2 jovens que se tornaram grandes homens. Mas por que eles venceram tudo isso? Porque eles não, em momento algum, deixaram de confiar no Senhor. Isso que fez toda a diferença. Eles entenderam que o Senhor era na vida deles e pegaram isso para eles, confiaram e seguiram adiante confiantes. Não se deixaram abater pelas circunstâncias, pelas situações e venceram. Então, trazendo esta palavra para os dias de hoje, meus amados irmãos, muitas das vezes nós vamos sermos vítimas de invejas, de atrapalhos, de palavras que nos colocam para baixo, de pessoas mais próximas a nós do que nós imaginamos. Mas vamos lembrar dessa passagem bíblica, dessa palavra do Senhor, para não nos deixarmos abater. Porque o Senhor é conosco, o Senhor é comigo, o Senhor é com você, meu irmão, minha irmã. E nós vamos vencer. Nós vamos dar a volta por cima. Muitas das vezes nós estamos querendo só ajudar e aquelas pessoas que nós amamos tanto querem nos atrapalhar simplesmente por inveja. Não por inveja de alguma coisa terrena, bens materiais que nós temos. Porque lá atrás, lá no passado, quando era bem jovem, Davi e José ali, eles não eram prósperos ali, eles eram jovens ainda. Eles não eram riquíssimos ali, não tinham poderio nenhum. A inveja ali era por quem eles eram, a inveja era pela presença do Senhor na vida deles, que já tornavam eles diferentes. E hoje não é diferente. Hoje muitas das vezes as pessoas têm inveja de você, meu irmão, minha irmã, não pelo que você tem, mas pela presença que você tem, pela essa diferença no brilho no teu rosto, na tua palavra, no teu estender de mão, no teu ajudar. Isso causa inveja às pessoas e muitas das vezes pessoas tão próximas a você que você nem imagina. Isso muitas das vezes decepciona nós, nos arrasa, mas essa palavra é para nós não nos deixarmos abater, seguirmos adiante, porque lá na frente nós vamos ajudar essas pessoas próximas a nós que tentam nos atrapalhar. Amém, meus amados irmãos? Então essa é uma palavra que eu deixo para todos nós.
nesta noite de terça-feira. Que o Senhor continue, meus amados irmãos, falando através do Espírito Santo na vida de cada um de vocês. E mais uma vez também eu quero agradecer meu irmão, minha irmã, por se inscrever no meu canal. Você que é inscrito, que Deus continue abençoando a tua vida, meu irmão, minha irmã. Você que não é inscrito ainda, se inscreva, meu amado irmão, minha amada irmã.